Olá, bem-vindo a mais um episódio, 8º do Manancial Talks, e hoje vamos falar de inovação. Cidade, o estado do Rio de Janeiro, como está cada vez mais falando sobre esse tema, né? A gente pensava, acabamos aí o Carnaval, Rio de Janeiro como uma capital do samba, uma capital do turismo, mas também a gente já começa a nadar em outros oceanos, principalmente da inovação. Para participar do Manancial Talks de hoje, está aqui o secretário de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, o Mauro Farias, o diretor administrativo de Tecnologia da SEDAI, o Júlio Urdangarin, e também o presidente da Rio2C, o Rafael Lazzarini, que é uma das maiores feiras de tecnologia do mundo que acontece aqui já desde 2011 no Rio de Janeiro. Gostaria primeiro de passar para o secretário a palavra, agradecer a todos pela presença, para dar a sua explanação inicial. Tudo bem? Bom dia, obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo discutir um pouquinho da transformação digital do Estado, do ambiente de inovação. E sempre que possível a gente vai estar aqui próximo a vocês, né? É uma iniciativa bacana da companhia de abrir esse espaço. Eu acho que ganha o cidadão, ganha a máquina pública e espero que a gente tenha um debate bacana hoje aqui. Júlio, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rafael. Uma honra estar aqui com vocês, grandes especialistas em inovação e tecnologia. Como o Mauro falou, é uma iniciativa muito legal da Band, da SEDAI, que vai permitir, está permitindo já nesse 8º Manancial Talks, a gente poder falar um pouquinho do que vem acontecendo dentro desse espaço. E falando de inovação, esse espaço representa isso, né? É um espaço que a gente fez uma aposta muito grande para que a gente tenha novas tecnologias, novos produtos e serviços sendo gerados e criados, co-criados aqui dentro desse ambiente. Então, como o Mauro falou, minha expectativa é ótima da gente ter um debate bem interessante aqui, saber o que tanto o Estado do Rio como a iniciativa privada, né, os eventos, têm para nos trazer aí de inovação. Obrigado. Vamos falar agora com o Rafael sobre a Rio2C, que já está batendo na porta aí. Acabou o Carnaval, Rio2C é o próximo bloco, digamos assim, da tecnologia, né? É isso, Marcos. A gente brinca que acaba o Carnaval, começa o nosso Carnaval, né? Uma corrida aqui. Primeiro, um prazer estar com o secretário. Júlio, obrigado pelo convite, né? Essas iniciativas são sempre, né, importantes. Eu acho que o processo de inovação, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do painel começar, ele na verdade, acontece, né, se inicia nesses pequenos encontros, né? Quase que um trabalho de formiguinha, né? Então, essa coletividade aí de encontros, de grandes eventos, como o Rio2C, né, com a iniciativa pública, com a academia, que, de fato, podem propiciar, né, um ambiente, né, de inovação e de transformação digital. O Mauro vai ter que deixar a gente mais cedo, então vamos fazer a rodada primeiro com o secretário. Obviamente, vocês podem ir dialogando com ele. Secretário, hoje a gente tem a pasta na qual você administra, que é de inovação, tem parte de tecnologia, e cada vez mais a gente tem, dentro do órgão público, a inovação e a tecnologia presentes, né? Até para outros setores, por exemplo, uma defesa civil, em termos de uma chuva, a gente tem a tecnologia ali e precisa sempre acelerar. Qual é o papel da pasta e o que ela traz para as cidades também do Estado? Bom, a pasta chama a Secretaria de Transformação Digital, que, na realidade, vem de encontro a um anseio muito grande do governador Cláudio Castro, que é entregar um legado para a população do Estado de modificar a forma do cidadão fluminense se relacionar com o Estado, né? E, com isso, é um processo que foi muito bem estruturado, né? E aí eu preciso agradecer muito aos servidores do Estado do Rio de Janeiro, não só do Prodeste, mas de todo o Estado, que participaram, tiveram essa sinergia para que a gente pudesse startar esse processo, e que a gente vem ainda tem uma longa jornada, mas que já evoluiu muito. E a gente foi começando a tecnologia do Estado, o cenário tecnológico do Estado, ele, por conta de diversos problemas fiscais, financeiros, enfim, até jurídicos que o Estado passou, ele ficou muito degradado, né? Então, quando a gente chegou na pasta em 2020, a pasta nem existia ainda eu fui presidente do órgão de tecnologia do Estado, o Proderde, e aí a gente começou a resgatar
coisas básicas. A infraestrutura de tecnologia do Estado, o Júlio, que também é da área, conhece bem, a gente teve que praticamente começar do zero. E hoje a gente já se coloca num patamar a nível nacional, assim, que não fica atrás de ninguém. A gente talvez tenha a infraestrutura de data center no país, para os órgãos públicos, uma das maiores, se não for a melhor, uma das maiores do Brasil. Então, isso tudo foi um trabalho que a gente teve que, literalmente, trocar o pneu do carro com ele andando. E aí, enfrentar logo um desafio de transformação digital sem ter infraestruturas mínimas para aquilo, era um grande desafio. E a gente, aos pouquinhos, foi vencendo essas barreiras e tal, e agora culminou no ano passado, quando o governador me chamou e disse, bom, eu acho que agora a gente já está maduro para a gente ter uma pasta que pense de maneira transversal a transformação digital efetivamente. Porque a transformação digital, na realidade, ela começa com a desburocratização de processos, ou seja, e para desburocratizar, primeiro você precisa mapeá-lo, precisa entender como ele funciona, como é a relação do cidadão com aquele processo. Então, isso foi feito, alguns casos a gente já avançou muito, e o exemplo disso é que a gente lançou no passado, né, um portal único de serviço, que foi o programa RJ Digital, e esse programa, a gente começou, quando ele nasceu, ele já nasceu com, acho que, eu não me lembro o número, quase 800 serviços digitais. E hoje ele já, em menos de um ano, porque a gente vai completar um ano agora, eu acho que é em maio, ele já tem 2.000 serviços, né? Então, a gente teve um reconhecimento público disso. O Estado do Rio de Janeiro recebeu 2 premiações muito importantes ano passado. Eu acho que a gente começa a se posicionar no cenário nacional como realmente um Estado que encara a transformação digital de uma maneira bem assertiva. Eu estava conversando com o Rafael também antes de entrar. O ambiente de inovação, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente na seara pública, né? O ambiente de inovação, ele é super bem-vindo. Eu acho que o poder público tem o dever de estimular essas coisas em sinergia com aquilo que o povo espera, né, do poder público. Mas a gente não pode deixar de lembrar e ter sempre isso no drive, de que não adianta muito a gente ter, embora o marco das startups do Senado, que o senador Carlos Portinho aqui do Rio foi relator, tenha ajudado, já tenha dado um norte de como a gente se relaciona com esse ambiente de inovação vindo das startups, do poder público. Ainda é muito embrionária essa relação, mas a gente não pode esquecer que a gente cria, a gente propõe e muitas das vezes isso se perde, porque o poder público ele tem essa dificuldade. Quem não entender que para inovar no poder público precisa sentar e pensar a maneira jurídica, e é difícil você explicar isso para alguém que está simplesmente pensando na inovação, né? O papel dele é aquilo. Então, essas equipes, elas têm que estar, é uma coisa que a gente tem pensado agora, e nos próximos dias a Secretaria deve receber até uma transformação na estrutura dela, exatamente para a gente poder ter isso, ambiente de inovação com efetividade, porque não adianta a gente criar excelentes ideias. Ah, mas como é que faz aquilo? A gente não sabe ainda bem, tá? Mas o tribunal não deixa fazer desse jeito. Bom, todo aquele trabalho produtivo, tudo aquilo de criação que foi feito, vai embora por uma questão burocrática. E aí a gente fica sempre com aquela impressão da população dizendo, cara, para que serve isso? Né? Está aqui, fez um monte de coisa e entregou o quê? Então, eu acho que hoje a gente não tem tempo. Hoje a sociedade, através das redes sociais, do controle social, ela cobra do gestor público entrega. Não adianta a gente só muito discurso, e por isso é muito bom trabalhar com o governador Cláudio Castro, porque ele é um homem público pragmático. Isso aí, que impacta em quê na vida do cidadão? Amanhã ele acorda, melhorou a vida dele em quê? Então, se isso é positivo, vamos botar energia aqui, vamos botar orçamento aqui, vamos fazer as medidas que tem que fazer. Então, a gente está nesse momento de começar a estruturar a secretaria agora, para a gente conseguir dar vazão da maneira efetiva nesse ambiente criativo que está se desenhando. Eu estava também conversando com o Rafael, eu acho muito importante, a gente participou já por 2 anos seguidos de um outro evento que tem aqui no Rio de Janeiro, o Rio Innovation Week, que eu acho que a SEDAI também participou lá, né? E eu acho que foi muito bom. Primeiro que a gente conseguiu se comunicar com esse ambiente, né? O ambiente da inovação, o ambiente tecnológico, ele tem muita resistência ao que o Estado está fazendo. Por muitas das vezes era meio caixa preta, né? Do tipo, o que o Estado está fazendo? Para onde vai o Estado, a prefeitura, enfim, tal. E ali a gente conseguiu mostrar, o caminho é esse, o nosso drive é o cidadão, a gente é voltado para o cidadão. Embora a gente, no portal, no RJ Digital, a gente tenha ali diversas jornadas, né? A gente tem ali dentro a maneira como se comunica com o próprio servidor do Estado, com o empresário, ou seja, tem uma gama de jornadas ali
que impactam diretamente na vida da população. Então, isso foi muito bacana e eu estava falando com o Rafael que ele tem que abrir espaço para o poder público lá no evento dele, que a gente tem que estar lá também. E diante desse cenário que você está mostrando, que tem essa via dupla, né? Primeiro, a inovação ela vem com uma velocidade grande, mas tem a preocupação jurídica, principalmente do Estado, né? Que a gente tem muitos aplicativos, por exemplo, tem o exemplo do próprio Uber, que ele vem para ser uma disruptura, mas depois que ele está em funcionamento, com a velocidade que ele foi implementado, que vem as questões judiciais. Como é que o Estado trabalha isso e, principalmente, se é possível ter um Estado 100% digital diante desses problemas que vocês têm de velocidade versus a parte jurídica, né? Não, então, o exemplo do Uber é bem pertinente, né? A gente vive hoje num momento, eu posso dizer, talvez uma transição, e a pandemia eu acho que acabou, que fez essa transição ficar mais dura, porque as coisas precisaram ser aceleradas de uma maneira que talvez a gente tivesse mais tempo de adaptação, e não adaptação tecnológica. A adaptação tecnológica, o Júlio é da área, ela é muito mais rápida do que a adaptação social, a adaptação jurídica da coisa, né? Esse ambiente tecnologia versus ambiente social, que hoje eu acho que é o grande desafio da sociedade, é a gente entender quais são os limites das coisas, né? Porque é tudo muito bom criar, tal, mas tem uma hora que a gente começa a impactar, e aí até um pouco da minha própria área, né? A gente começa a impactar no direito dos outros com a velocidade com que a gente inova e que a gente avança. Então, a gente está nessa transição. Então, eu acho que essa relação vamos dizer assim, essa palavra é forte, por diversas vezes soa como censura, não é isso, mas marcos regulatórios, a maneira como se regula é necessário. Isso, eu acho, e eu sou sempre a favor do diálogo, e eu acho que não tem ninguém certo 100% de nenhum dos lados. Nem quem quer estender muito o direito e nem quem quer restringir muito. Quase sempre esses extremos são burros. Então, eu acho que quando a gente consegue estabelecer um diálogo e cada um cede um pouquinho e a gente chega a algo que também não é perfeito para um lado e não é para o outro, eu acho que a gente avança. Eu acho que a gente está nesse momento. E o Estado encarando isso como o serviço público que ele entrega, eu acho que é até mais fácil, porque quando a gente, pelo menos sobre a ótica do grupo que hoje está à frente, quando a gente começa a pensar naquele serviço que a gente vai impactar, como, por exemplo, a matrícula dos alunos na escola hoje. Hoje ela é 100% digital, né? Quantos de nós aqui não lembra das pessoas indo para a porta das escolas 5 horas da manhã, botando cadeira de praia na porta da escola para ficar lá e a senha acabava e não acabava tinha. A senha, acabava o papel. A pessoa chegava lá meia-noite e quando dava 8 horas da manhã não tinha mais senha, ela ia embora para casa e tal. Hoje isso é absolutamente inconcebível, né? E hoje a gente conseguiu entregar. E isso foi um desafio. A gente pegou, isso foi logo no início da gestão, vamos impactar algo que seja relevante, que todos nós passamos por isso. E aí a gente conseguiu, foi um desafio grande, foi um medo de todo mundo. A gente no início, será que a gente vai suportar com a nossa infraestrutura isso? A quantidade de acesso, foi maravilhoso. Eu acho que, e é engraçado, eu brinquei até isso com o governador. Governador, o senhor não escuta falar de problema na matrícula há 3 anos, e só não está na mídia. E é engraçado porque aí o assunto some da mídia, porque, obviamente, a mídia, ela mostra quando né, tem essa... quando está funcionando, e a gente entende, eu acho que o papel da mídia é esse mesmo, mas e aí quando fica de fora, a gente olha, já está bom, a gente está há 3 anos que ninguém fala de matrícula, é maravilhoso. Então, esse é um dos exemplos, né? A gente, quando pensa na entrega daquele serviço público digitalizado, a gente já programa esse caminho todo, e esse caminho, inclusive, como vai ser contratado, se vai ser desenvolvido internamente, como isso vai ser, se a gente tem essa capacidade de entregar no tempo que o Estado precisa, porque também é um outro desafio, são muitas frentes abertas, o aparato público, para a quantidade, para a velocidade que a população hoje demanda serviço público digitalizado, ele é pequeno. Então, a gente tem que escolher, eu também, aqui fora do ar, aqui eu estava conversando com o Rafael, o governador ele elencou agora 3 áreas prioritárias para o início do processo de integralidade da digitalização do Estado, que é a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e o DETRAN. Porque são 3 órgãos, 3 setores do Estado que impactam a vida de todo mundo, né? Então, a gente agora já está com a nossa equipe já mapeando os processos dentro dessas secretarias. E, paralelo a isso, Marco, eu vou antecipar um negócio bacana que a gente está fazendo, que eu acho que, se a gente lograr êxito, eu acho que vai ser um case nacional muito bacana. A gente está conversando, a gente escolheu um órgão que é pequeno, mas que impacta muito e é um tema que tem uma sensibilidade social muito grande. A gente escolheu o DEGASE, né? O DEGASE, que é o nosso órgão que faz a ressocialização dos menores infratores, né?
Então, a gente tem um desafio, e a turma do Prodeste que está aqui sabe que quando eu lanço um desafio, o negócio a gente não tem tempo ruim, ninguém dorme muito, final de semana a gente faz um monte de reunião e toca o negócio. E a gente está com esse desafio de transformar o Degase, se não até o final desse ano, até mais ou menos daqui a um ano, próximo de abril do ano que vem, o primeiro órgão do Estado 100% digital. 100% digital significa para dentro e para fora. Então, ali, a gente tem uma relação, por exemplo, com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública, que precisa entender a vida daqueles meninos que estão ali dentro, meninos e meninas que estão ali dentro, e hoje é absolutamente isso tudo feito por papel, feito assim, e inclusive, isso dá uma impressão para o próprio reeducando, ali, que está ali, de algo que não evolui, de algo que continua na idade das pedras, sabe? Então, a gente quer impactar isso e fazer dali um laboratório, uma coisa que para a gente tentar fazer isso. Eu acho que a gente tem uma equipe dentro da secretaria lá do Prodeste que está trabalhando com eles diretamente, já tem uma equipe lá dentro, né? Isso foi muito importante. Eu acho que o atual diretor, o delegado Pobel, que está lá, é uma pessoa que tem total sinergia com esse projeto e está dando todas as possibilidades, né? No início, quando esse processo de transformação digital aconteceu, a gente teve muita resistência, porque é normal. A gente desassociar a administração pública do processo político é utopia. Isso não vai existir em lugar nenhum do mundo, né? Então, a gente tem que ter esse tato, esse senso político de como construir aquele cenário de transformação, de inovação, dentro de espaços políticos comandados por grupos políticos diversos, que a democracia é feita disso. A democracia é feita de pactuação ou seja, todo mundo tem o mesmo rumo, cada um tem sua vertente política, mas alinhado ao que o nosso chefe, que é o governador Cláudio Castro, determinou, cada um tem sua maneira de trabalhar para alcançar o objetivo que é do Estado, né? Então, a gente conseguiu, aos pouquinhos, vencer essa resistência, que era natural, e hoje a gente tem um cenário maravilhoso. Assim, raríssimos são os locais do Estado que a gente ainda não tem uma aceitação e uma porta absolutamente escancarada para a gente auxiliar, né? Então, eu acho que hoje a gente fez esse processo, o RJ Digital, em parceria também com a Subsecretaria de Comunicação, que foi muito importante. O Estado se comunicava de maneira diversa e desassociada. Então, a gente aproveitou também o Portal Único para a gente trazer os serviços e trazer a forma como o Estado se comunica. A comunicação social do Estado hoje é feita pelo Portal Único também, pelo RJ. Então, eu acho que a gente a gente evolui muito. Hoje, a gente está com mais de 2.000 serviços, para mim é um motivo de muito orgulho. E a gente acha que realmente o caminho é esse. Em 4 anos, se a gente não entregar o Estado em 100% digital, a gente vai entregar muito próximo disso. Então, eu acho que o cenário é bacana, a gente tem que estar próximo da iniciativa privada, de novo, né, trazendo para o cenário público, senão vira chover no molhado e não dá tempo, né? O governador, o nosso slogan é sem tempo a perder, né? E a administração pública, se você deixar, o que mais acontece é perder tempo, porque o negócio se cria, se faz e objetivamente ele não acontece. Então, eu acho que esse ambiente aqui é muito bom. Eu acho que a gente vai conseguir grandes conquistas nos próximos anos na transformação digital do Estado. O secretário vai ter que nos deixar, o tempo dele já chegou ao fim, está quase já na hora de ir embora, secretário. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Viu? Mais uma vez eu peço desculpa de ter que me retirar, eu já tinha um outro compromisso que eu tenho que sair quase que voando daqui para lá. Mais uma vez, é uma honra, eu queria registrar a presença do nosso presidente Léo Soares aqui, meu amigo. Léo, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar na sua casa aqui. E agradecer ao Júlio, um amigo de longa data que está aqui conosco. E, Rafael, o desafio está lançado. A gente precisa ter lá no Rio Tio um espaço que o poder público interaja também. Eu acho que vai ser muito bacana. Mais uma vez, eu peço desculpa por ter que me retirar. Muito obrigado, tá? E agora a gente vai debater um pouco mais sobre a Rio Tio e também as inovações que acontecem aqui na SEDAI, principalmente dentro do Manancial. Deixa eu chamar o Júlio e o Rafael para a conversa. Primeiro, trazendo esse espaço aqui do Manancial, né? O Júlio já atua diretamente, o Rafael, digamos assim, da parte externa, né, com as startups, com as tecnologias que podem vir para cá. Qual a importância de ter um espaço como esse para o Estado do Rio de Janeiro, para a população, Rafael? Você que atua um pouco mais de fora, com essas startups, com essas ideias que vêm surgindo, algumas podem até surgir na Rio Tio que acontece em abril. Bom, como a gente falou um pouquinho mais cedo,
Marcos, Júlio, o processo, né, de inovação, ele se dá de várias formas, né? E na verdade, o resultado é de fato uma soma de várias peças que né, produzem, né, esse ambiente, esse ecossistema de inovação, e que, assim, a gente não precisa muito, né, nem inventar a roda, né? Existem vários exemplos, né, pelo mundo afora de ecossistemas bem-sucedidos de inovação. E apesar de não ter fórmula, né, definida, a gente sabe mais ou menos, né, alguns dos caminhos. E isso, invariavelmente, passa pelo entendimento do poder público, né, claro, pela academia, né, pelo bom relacionamento e uma infraestrutura de educação, né, e de conversa entre academia e mercado que flua, e, obviamente, pelos entes privados fazendo a sua parte, né? Então, a existência desses pequenos hubs de inovação, desses espaços de troca e de conversa, eles têm se mostrado, né, como grande catalisador desses ecossistemas de inovação, né? Então, se numa escala, né, um pouco maior, o Rio2C, né, propicia isso, serve como centelha desse processo, espaços como o Manancial, né, vem fazendo o mesmo, né, ocupando o mesmo espaço e fazendo a mesma função, exercendo a mesma função em uma base diária, né? Então, assim, primeiro, parabéns pelo espaço, né? Fantástico aqui. Eu acho que, assim, quanto mais espaços como Manancial a gente encontrar pelo Rio, mais fácil vai ser a gente, de fato, desenvolver um ecossistema de inovação potente na cidade. Eu acho que, Rafael, pegando esse gancho, um espaço como esse é oportunizar o desenvolvimento de soluções para problemas reais. Aqui o que a gente apresenta são problemas reais, para que nesses desafios, a gente já está no segundo desafio, né, as startups possam apresentar essas soluções e a gente dá esse espaço para isso, assim como também a gente permite que esse produto ou serviço seja testado na prática, né? Então, a gente tem um exemplo aí, bom, quem nunca não se recorda da Geosmina, né? Então, a gente já está no segundo ano consecutivo sem Geosmina, e não aconteceu por acaso, né? A gente tem aí uma aplicação muito grande de tecnologia, desenvolvida aqui, desenvolvida fora também. Então, a inovação aberta permite isso, né? A gente trazer essas startups aqui para dentro, para que essa cultura da inovação aconteça dentro de casa, porque tem muita gente boa na SEDAI e tem muita gente com muitas ideias boas, que talvez não tiveram oportunidade de apresentar essas ideias. Então, um espaço como esse estimula isso, que até dentro de casa a gente tenha boas ideias, e essa troca com quem vem de fora é fundamental para que a gente possa encontrar produtos e serviços, e a gente vem aí já testando alguns MVPs que foram desenvolvidos nesses desafios, que nos surpreenderam, né, presidente? Então, assim, a gente tem uma expectativa muito boa do resultado disso, e isso movimenta esse ecossistema, como o Rafael falou. Um evento como o Rio2C é isso. Eu tive a oportunidade de participar do kickoff que ele fez do Rio2C. Então, assim, promete, é um evento que promete. Então, eu acho que quanto mais espaços como esse, quanto mais oportunidades como essa, que a própria Band está nos propiciando, vai nos ajudar e vai acelerar. O Rio de Janeiro é um estado que tem uma capacidade criativa muito grande. Então, acho que a gente precisa de estímulos. Eu acho que um ambiente como esse, uma reunião como essa, é um estímulo para que essas pessoas possam, sim, apresentar o que for de criativo. E como o Rafael falou, inovar não é inventar. Inovar é transformar, inovar é apresentar algo diferente do que já vinha sendo feito. O próprio secretário falou muito aqui de transformação digital no Estado, de serviço público digital. Tem pesquisas que mostram que, para cada serviço prestado no digital, esse serviço custa R$1, enquanto na prestação de serviço físico é R$10. Além disso, você oportuniza que a pessoa tenha acesso ao serviço público 24 horas por dia, diferente daquele horário de funcionamento da repartição pública, de 9 às 18, às vezes 9 às 16.
Então, isso é fundamental para que esse processo não só de transformação digital, como da própria inovação, possa acontecer no Estado do Rio de Janeiro. Eu ia perguntar exatamente o que o secretário comentou aqui, o desafio que é implementar a inovação e a tecnologia num setor público. A SEDAI passa por esse processo de inovação, e quais são os obstáculos que vocês enfrentam para superar, implementando cada vez mais a tecnologia? É o direito ao erro, né? Então, assim, inovar é errar, não tem jeito. Você precisa errar para que aquilo ali se aperfeiçoe. Óbvio que existem erros e erros, né? Então, o órgão público ele ainda é muito cercado de controles que são fundamentais. É natural que, se não houvesse esses controles, a gente teria problemas muito maiores, né? Mas eu acho que o diálogo é fundamental. Então, quando a gente consegue dialogar com os órgãos de controle, mostrar qual é o papel de um espaço como esse, a gente acaba sendo melhor orientado e, efetivamente, a gente entrega melhores produtos ou serviços sem que a gente tenha que infringir qualquer legislação ou qualquer apontamento dos órgãos de controle. É difícil, é natural, ainda por conta da burocracia, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando fala de transformar um serviço público, porque a gente não pode transformar carregando toda a burocracia que já existe. É importante fazer uma revisão nos processos, olhar como é que esse processo está, para que, quando esse serviço nasça no digital, já nasça sem essas burocracias. A gente viu muito isso na pandemia, que era a transformação digital por conta da celeridade que era necessária, né? Mas muita coisa foi levada de uma forma ainda ruim, que já era ruim no papel, passou a ser ruim no digital. Mas acho que agora a gente está tendo a oportunidade de aperfeiçoar isso, e muitos bons serviços, o próprio secretário citou, são 2.000 serviços públicos já no digital, e a própria SEDAI também tem essa oportunidade de transformar. A gente já tem aí uma série de ferramentas e soluções para o cidadão, agência virtual, isso diminui, de fato, o atendimento presencial. Então, a burocracia ela é necessária, apesar de ser uma palavra que as pessoas levam ainda para o lado negativo, mas ela é fundamental para que se mantenha a ordem, para que se mantenha o que preconiza a legislação. Mas acho que o diálogo é o mais importante para que a gente traga assim, os órgãos de controle para dentro do manancial e que eles entendam como é que essa coisa funciona e quais são os benefícios que a população do Estado do Rio de Janeiro vai ter. Não adianta pensar em transformação digital para um serviço que 10 pessoas usam por mês. Você tem que pensar em escala. Então, ele vale a pena, sim, quando você faz uma matrícula digital, por exemplo, você tem, sei lá, quantos milhões de pais precisando daquele serviço. Então, quando você foca em serviços que têm um volume maior, ele é muito mais bem aceito pela população e você consegue ter esse resultado mais aparente. Para Rafael, conta um pouco para a gente da Rio2C. Começou em 2011. Como é que foi esse processo para criar essa feira, esse evento, um ciclo de palestras? Tem de tudo um pouco na Rio2C. Como está a preparação para esse ano também, de 2023? O Rio2C, né, a origem, né, dele é de um outro evento que chamava Rio Content Market, que nasceu em 2011. Né? Então, esse evento nasceu junto com a lei do audiovisual, né, que foi promulgada em 2011 também. E era um evento muito focado no mercado, né, um evento B2B, muito focado no mercado audiovisual, que, por um determinado período, cresceu, né, no Brasil mais até que o próprio agro, né, veio expandindo de uma forma absurda. É um mercado que carrega com ele muita tecnologia, né, a gente vê aqui, né, estamos aqui, né. Mas em 2016 eu estava morando fora, voltei para o Rio em 2016 e naquela época, na minha perspectiva, a cidade começou a viver ali uma ressaca de Olimpíada, né, um certo apagão, né. Eu acho que o Rio já há algum tempo se perguntava, né, qual a vocação dessa cidade, né, do nosso estado, porque a gente veio num processo de esvaziamento, né? O Rio foi capital do Império, capital da República, né? Aí depois perde
a capital para Brasília, perde a preponderância, né, econômica para São Paulo, e a gente continua sendo, né, o segundo PIB do Brasil. Então, não dá para ser só uma praia legal, não dá para ser um lugar onde você vem passar o carnaval, né? O Rio é muito mais do que isso, ele tem que se mostrar muito mais do que isso, né? E eu tive essa oportunidade de morar um tempo em Los Angeles e eu vi aquilo dali e falei, pô, que coisa incrível, né? Como esse binômio, né? Los Angeles e Nova York. Nova York está lá, é o PIB número 1 dos Estados Unidos, né? Capital financeira, etc. Mas Los Angeles, assim como o Rio, é o segundo maior e é a capital cultural do entretenimento. E se você perguntar para aquele cara lá se ele quer ir para Nova York, ele não quer nunca, né? Assim, de jeito nenhum. Eu falei, pô, o Rio ele tem tudo para ser isso, né? Então, eu brincava que assim, o Rio é um grande quebra-cabeça que as peças estão todas aqui, todo desmontado. É aquele quebra-cabeça de 10 mil peças que estão todas desmontadas, mas as peças estão aí, não está faltando peça nenhuma. Então, como é que a gente faz para tentar reorganizar essas peças, né? Então, a ideia foi, por que não criar um grande evento, né, que ele possa começar a chamar a atenção, né, bater tambor sobre esse tema, sobre a necessidade da gente criar, né, uma identidade, né, da cidade, um framework até para o poder público começar a trabalhar. Eu estava conversando com o secretário aqui mais cedo. Não adianta, quem tenta abraçar tudo não tem nada, né? Então, o Rio precisa definir quais são as vocações da cidade, do Estado. Vamos abraçar aqui 3 áreas, 4 áreas, né, que são óbvias para a cidade, né? Entretenimento é óbvio que é uma indústria que em alguns lugares do mundo, né, no Reino Unido, a indústria do entretenimento representa quase 9% do PIB do país, né? Nos Estados Unidos a gente sabe o tamanho e a potência que é. Então, assim, a gente tem muito a se beneficiar disso. Obviamente, energia, né? Sustentabilidade. Então, são alguns caminhos que o Rio de Janeiro tem por vocação e que ele pode abraçar isso, esses setores, essas bandeiras. E então, assim, a gente, por que não, né, chamar atenção para isso, criando um grande evento? E já existia um evento, né, de um mercado que era um mercado potente no Rio, de audiovisual, e que estava meio batendo no teto ali. A gente falou, cara, vamos usar isso como, né, o ponto de partida para um projeto maior. Derrubar essas paredes aqui, começar a abraçar outros setores, né, e trazer a questão da inovação. E eu faço uma provocação sempre. Eu não gosto de usar a palavra tecnologia, porque eu acho que, assim, quando a gente fala muito de tecnologia, a gente tem uma tendência, ou corre um risco de errar, de deslizar, porque a tecnologia, na verdade, a enxada já foi a tecnologia de um determinado momento, quando ela foi inventada, né? A tecnologia ela é uma ferramenta, né? Então, assim, hoje isso daqui é tecnologia, né? Mas daqui a algum tempo o iPhone vai virar uma bobagem, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar de inovação, que é o processo, né, como o Júlio falou, e o secretário falou mais cedo também, que não necessariamente passa pela tecnologia, né? Ele passa por a gente se reinventar, fazer as coisas de forma diferente, fazer coisas com um objetivo, né, final. Então, assim, voltando para o Rio to See, a gente deu essa grande guinada no projeto em 2017, e aí começamos a abraçar vários setores da indústria criativa, né, trazendo a inovação. Naquela época, no Rio, não tinha nenhum grande evento que falasse de inovação. Então, a gente foi pioneiro. Ser pioneiro tem sempre, né, as suas dificuldades, os seus percalços, né, mas o projeto acabou sendo, né, bem aceito. A gente, né, e ainda mais naquela época, por que fazer um evento desse no Rio? Né, por que fazer um evento desse até na Cidade das Artes? A gente falou, não, que era um lugar completamente... Era um elefante branco, né? E a gente reinaugurou a Cidade das Artes, né? Foi o primeiro projeto a usar aquele equipamento, que é um equipamento fantástico, na sua plenitude, né? Na última edição, a gente levou mais de 35 mil pessoas ao longo dos 6 dias de evento.
né, e o evento veio crescendo, né, fortalecendo, e teve uma pandemia no meio do caminho, mas o projeto voltou ainda mais forte. E eu digo que parte da nossa missão, né, foi cumprida, né, porque quando a gente vê o Rio sendo discutido, né, como um local de inovação, como uma cidade que começa a atrair outros eventos, como o Rio Innovation Week, como o Web Summit, que está vindo para o Rio, isso já né, para a gente assim, uma felicidade, né, um pouquinho de dever cumprido, porque ecoou. Né, e eu acho que a função desses grandes eventos é exatamente isso, é trazer né, essa atenção para os outros agentes, para entender que existe uma outra realidade ali, né? Então, eu acho que a gente está indo num caminho muito positivo nesse sentido. E a gente tem uma perspectiva de a zona portuária do Rio de Janeiro, que até então vai ou não vai, poder se transformar num polo de inovação, né, com o Porto Maravilha, né? Que aí a gente começa a surfar mais ainda nessa onda da inovação, trazendo empresas para cá, trazendo inovações para cá. Ô, Júlio, em relação a eventos como a Rio2C, como um órgão público pode utilizar desse espaço para captar novas mentes, novos recursos? Como é que é feita essas parcerias da SEDAI com esses eventos também? Marcos, você tocou num ponto importante. Esse tipo de evento oportuniza isso, né? Essa troca, esse diálogo, conhecer pessoas como o Rafael, por exemplo. E a SEDAI ela tem participado muito ativamente como parceira desses eventos. Já fizemos, se eu não me engano, uns 3 ou 4 já participamos ativamente. E isso permite não só que a gente tenha esse tipo de diálogo, conheça pessoas como o Rafael, mas também permite mostrar para quem está ali naquele evento o que a SEDAI está desenvolvendo. Então, é fundamental esse tipo... Nem todo mundo tem acesso a esse espaço, nem todo mundo tem acesso a esse ambiente. Então, às vezes, a gente precisa aparecer para o lado de fora, e o evento é isso. O evento permite que a gente mostre o que a SEDAI está fazendo no seu papel principal, que é produzir água de qualidade. E água todo mundo sabe que é saúde. Então, esse tipo de tecnologia, o Rafael não gosta desse termo, eu concordo com ele, né? Quando a gente inova, né? Tecnologia, tudo é tecnologia. A gente leva muito para o digital quando fala de tecnologia. Tecnologia é algo digital, não é. Como ele falou, a enxada, em algum momento, foi tecnologia. Então, a gente leva muito para isso, né? Mas permite mostrar, por exemplo, as boias que a gente colocou lá na bacia do Guandu, que evita a proliferação das algas e consequentemente, a geosmina. Então, isso talvez a população não saiba. Talvez a população não saiba que o Guandu é a maior estação de tratamento de água do mundo, em produção contínua de água. Então, o evento permite isso. Porque esse espaço, apesar de aberto, ele é difícil que as pessoas venham aqui e conheçam o que está acontecendo. Então, o evento é isso. O evento, principalmente nessa área de inovação, vai nos permitir mostrar isso. A gente tem resultados que comprovam isso, né? Empresas, startups, scale-ups que estão ali e conhecem o trabalho da SEDAI, conhecem, por exemplo, o programa Manancial, conhecem os nossos desafios. Então, esse é um espaço, esses espaços permitem exatamente isso, que a gente consiga mostrar para fora o que a gente vem fazendo e quais são as oportunidades de quem está do lado de fora de ajudar na produção de água no estado do Rio de Janeiro. Rafael, Rio2C 2023, o que esperar? Inscrições já abertas, o que teremos aí em meados de abril, digamos assim, né? A gente, né, ano a ano, a gente vem, né, como eu falei, expandindo, abraçando outras áreas. Esse ano, a gente está trazendo, né, um palco novo, focado, né, nesse universo de games e esportes. Isso é uma indústria também gigantesca, assim, de proporções, né, os números são absurdos. Né, e quando a gente fala de game, né, transcende, né, muito, né, só aquela experiência de entretenimento ali, né, o game hoje está aplicado a tudo, né. Empresarial, né? A parte empresarial gamificada. Gamificação de tudo, né, da educação, né, a treinamentos, etc. Né, a questão do e-sport também, né, vem crescendo muito. É um tema ainda
né, às vezes bastante controverso, né, é esporte, não é esporte, né, mas eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, a resposta é sim, é esporte. Eu acho que em muito pouco tempo a gente vai ver isso dentro da Olimpíada, né, porque é um caminho, né, para onde a gente está indo. A gente está trazendo também um summit muito interessante sobre criptoativos e ativos verdes, né, muito focado aí no futuro do mercado de capitais. Estamos trazendo também um summit sobre inovação nos esportes, né, aí esporte mesmo, tradicional, mas do ponto de vista de inovação, né. A Copa do Mundo, né? A parte da inovação no esporte. Exatamente. Chip na bola, o próprio VAR, diferente do que a gente já conhecia. Então, é uma oportunidade. E eu acho que é exatamente isso, né, Júlio, trazendo, né, a tecnologia, e eu usando a palavra, mas a serviço do público, do consumidor, né, não de forma gratuita. E quando eu brinco com a história da tecnologia, é exatamente isso, né? Assim, porque, às vezes, o risco é a gente se endeusar pela plataforma, né? E que, na verdade, né, a gente vê muita tecnologia que vem e vai e não mudou a vida de ninguém em nada, virou um grande buzz, todo mundo falando, e, de repente, o negócio some né, não teve relevância nenhuma. Os patinetes elétricos pela cidade do Rio, cadê? Vários. Eu lembro que né, não sei nem se vocês vão lembrar, teve a Club, até eu já esqueci o nome, uma rede social que apareceu. Clubhouse, exatamente. Clubhouse, que era uma rede social, né, de áudio. Aí um dia chegaram para mim e falaram, olha que coisa incrível, não sei quem está transmitindo um jogo, comentando no Clubhouse. Eu falei, gente, o rádio faz isso há 50 anos, o que tem de novo nisso daqui, né? Então, assim, cadê a inovação? Não tem, mas aí vira um buzz. Então, eu acho que é isso, quando eu brinco da tecnologia, né, é uma provocação, porque eu acho que, como o secretário falou, o processo de inovação, ele é traiçoeiro, né? Ele não é simples, né? Ele envolve né, erros e acertos, muita tentativa. Então, para você derrapar e ele virar uma iniciativa sem consequências práticas, né, sem resultados práticos, é muito fácil, né? Então, assim, por isso que a gente tem que estar sempre, né, um olho aqui na inovação, né, no processo, e o outro no resultado. E eu acho que um ponto que eu gostaria de frisar aqui também, Júlio, que eu acho, estava conversando isso com o secretário também, nesse processo a gente olhar muito, né, porque você tem uma matiz aí enorme de possibilidades de investimento e abordagens no processo de inovação. E eu acho que o Rio, pelas características da cidade, tem que olhar muito para o começo desse processo, que é o criador, né? A gente, no Rio de Janeiro, a gente tem muito olhar no criador, né? O nosso olhar é muito mais, né, para a gente ali, o meio, a plataforma, a tecnologia específica é o menos relevante. A gente olha muito do olhar do criador, quem é essa pessoa que criou isso? Por que ela criou? Como ela criou? E depois, né, qual o impacto que o resultado dessa obra, como é que isso afeta a sociedade? Então, eu acho que a gente tem aí isso é até uma provocação, o secretário não está aqui, mas eu já fiz essa antes, de como é que a gente transforma o Rio num lugar fértil, né, propício, amigável para os criadores, né? Isso daqui é um exemplo, né, é uma iniciativa que fomenta isso, né? Então, como é que a gente faz para impedir uma evasão de mentes criativas, né, de talentos da cidade, né? Como é que a gente faz para essas pessoas, o cara que seja o redator, seja um compositor, seja o cara que tem uma ideia para nova startup. E aí tem um detalhezinho importantíssimo nessa história, que se fala muito pouco no Brasil, de uma forma geral, que é propriedade intelectual. Marcas e patentes, registro.
quantos registros a gente faz, né? Nos Estados Unidos, você vai ver a qualidade daquela instituição acadêmica pelo número de marcas e patentes de propriedade intelectual que eles registram, né? A gente está muito atrás nesse sentido. A tecnologia precisa avançar até para fazer o registro, né? Que é a demora também, né? Então, acima de tudo, o conhecimento disso, sabe? Porque se a gente for para dentro de cada comunidade, de cada favela que tem nessa cidade, eu tenho certeza que a gente vai encontrar inovações assim absurdas, né? O nosso povo é extremamente criativo. Como é que a gente consegue pegar aquilo dali e transformar aquilo numa propriedade intelectual que vai gerar benefício, né, para o criador, né? Então, assim, as empresas, né, as instituições acadêmicas. Então, esse processo de propriedade intelectual, que é onde a gente, de fato, gera valor no processo criativo, ele ainda está muito atrás. A gente, acho que tem muito ainda a caminhar, e é um ponto que a gente procura bater muito dentro do Rio de Si. Só complementando o que o Rafael falou, na minha percepção, essa questão da propriedade intelectual está dentro da governança como um todo, né? Isso, de fato, é uma carência muito grande das startups, e eu acho que um espaço como esse tem que apoiar isso também, né? Porque quando a gente consegue apoiar com conhecimento, e a gente vem fazendo isso aqui na SEDAI, não é só estimular que se desenvolva um produto ou serviço com base num problema, não é isso. É dar uma trilha de conhecimento para que isso também seja relevante para aquela startup, e porque isso aumenta o valuation da startup, isso aumenta a qualidade do produto, isso aumenta a segurança, a escalabilidade daquele produto. Então, acho que é importante, o Rafael tocou num ponto que eu concordo plenamente. Eu acho que não é só apoiar financeiramente, você tem que apoiar com conhecimento, e esse tipo de conhecimento é fundamental para que a gente tenha, e falando de comunidade, o que mais a gente tem no Rio de Janeiro e o que mais tem de criatividade nessas comunidades, a gente precisa capturar isso e dar oportunidade a essas pessoas aparecerem e desenvolverem. A gente está chegando na parte final do nosso Manancial Talks. Gostaria de passar a palavra final primeiro para o Rafael, para a gente fechar aqui esse papo. Bom, você reparou que eu sou um pouco ruim de vender, então eu sempre saio do Rio de Si, né? Não gosto de ficar falando muito, né? Pregando aqui em casa própria, né? Mas, assim, para quem estiver vendo e ouvindo a gente, o evento está chegando, agora em abril, de 11 a 16, eu super recomendo, né? Eu acho que é um espaço ali, de fato, para a gente, onde a gente discute, né, inovação, criatividade. Acho que num futuro, né, onde a gente vê tantas ameaças, né, como hoje inteligência artificial, né, virou uma palavra da hora, né, eu acho que existe uma habilidade que é nossa, né, do ser humano, inata, a criatividade, né, e eu acho que é isso que vai ser o nosso grande diferencial, né? A criatividade ela já é reconhecida hoje como o skill mais desejado por contratantes, né? Então, eu acho que assim cabe a nós, como empresas, né, no CNPJ, no CPF e até o poder público e tal, entender e abraçar, né, essa habilidade que é inata do ser humano e que vai permitir a gente continuar trilhando o nosso caminho de uma forma, né, sustentável. Então, assim, lá, como a nossa campanha desse ano fala, a gente provoca a criatividade. Então, assim, estão todos convidados, né, vai ser um prazer recebê-los lá. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado, Léo. Um prazer. O espaço de vocês é incrível. Parabéns. Não, eu que agradeço, Rafael, a oportunidade da tua presença aqui, e o espaço está à tua disposição também. E o Rafael falou bastante, e eu acho que é isso, ele foi tímido quando ele fala de vender o Rio de Si, porque eu fui no kickoff, não foi tímido assim não, falou bastante, vendeu super bem. E não precisa, então, já é autovendável. Já é autovendável. Mas é isso, eu acho que o Manancial é um espaço que também colabora com esse ecossistema. A gente está preparando o nosso terceiro desafio. A gente já está começando a colher frutos dos desafios anteriores, com as entregas que as startups fizeram, muito surpreendente, inclusive.
Então, eu acho que cada vez mais espaços como esse, oportunidades como a Band está nos dando também de divulgar esse tipo, como a Manancial Talks, eu acho que é um caminho para que essa indústria criativa, o Rio de Janeiro é muito criativo, né? Quantos memes a gente vê daquela coisa assim, o Rio de Janeiro não é para amadores, mas se você tirar ali a questão criativa, é pura invenção. Então, assim, é muito interessante e isso precisa aparecer, isso precisa ser estimulado, porque a gente vai ter frutos, bons frutos com isso, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos aí que acompanharam a gente e até a próxima oportunidade para a gente falar um pouquinho mais de inovação e do próprio Manancial. Eu que agradeço você também que acompanhou esse Manancial Talks, gostou do vídeo, dê o joinha, compartilhe para todo mundo, em breve teremos a 9ª edição, gente. Tchau, tchau.